O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o Papa Francisco na manhã desta quarta-feira. Segundo o Palácio do Planalto, na conversa, Lula convidou o religioso para visitar o Brasil. Sobre o convite, o governo brasileiro informou que o líder da Igreja Católica ficou de analisar a possibilidade da visita. Segundo o Planalto, Lula deve visitar o Vaticano para uma reunião com o Papa em junho ou julho deste ano. O telefonema estava previsto na agenda oficial do presidente desta quarta, de acordo com o governo. Lula agradeceu ao religioso pela atuação, pela paz na Ucrânia e no combate à pobreza. Em nota do Planalto, Lula ainda relatou ao Papa suas conversas com outras lideranças em busca da paz na Ucrânia e lamentou a escalada do conflito na região. Segundo o comunicado oficial, Lula também agradeceu pelos empenhos da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia contra as forças que atacam a floresta. Em uma rede social, o presidente disse que agradeceu ao Papa pelos gestos na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos. As discordâncias em torno da Venezuela ficaram claras na cúpula de líderes sul-americanos nesta terça-feira em Brasília. Os presidentes do Uruguai e Chile, Luiz Lacalle Pou e Gabriel Boric, respectivamente, criticaram a declaração feita por Lula de que as denúncias de autoritarismo na Venezuela se devem a uma narrativa. Reunidos em Brasília para uma cúpula convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líderes sul-americanos criticaram o petista por ter defendido o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em seu discurso aos colegas, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, deixou claro que algumas divisões continuam tendo peso na região. Fiquei surpreso quando se disse que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Vocês sabem o que pensamos sobre a Venezuela e o governo da Venezuela. Se há tantos grupos no mundo que tentam mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que os direitos humanos sejam respeitados, para que não haja presos políticos, a pior coisa que podemos fazer é tapar o sol com a peneira. Vamos dar o nome e ajudar. O presidente chileno, Gabriel Boric, seguiu na mesma linha. Expressei respeitosamente que tinha uma discordância com o que o presidente Lula disse ontem, no sentido de que a situação dos direitos humanos na Venezuela era uma construção narrativa. Não é uma construção narrativa, é uma realidade, é grave. E tive a oportunidade de ver isso nos olhos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que estão em nossa pátria hoje e que também exigem uma posição firme e clara de que os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em todos os lugares, independentemente da cor política do atual governante. Mas Boric também concordou com o apelo reiterado de Caracas ao pedir a Estados Unidos e União Europeia que retire as sanções que pesam sobre Maduro e seu governo. Lula, que reatou as relações diplomáticas com o governo da Venezuela, rompidas pelo antecessor Jair Bolsonaro, recebeu Maduro em Brasília com honras na segunda-feira e disse que as denúncias de autoritarismo na Venezuela se devem a uma narrativa. Jornalistas foram agredidos por seguranças em Brasília após um encontro de presidentes sul-americanos. A confusão aconteceu logo após o mandatário venezuelano Nicolás Maduro conceder entrevista na saída do local. Após a reunião no Itamaraty, jornalistas foram agredidos por seguranças do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e por agentes a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira. A confusão começou durante uma entrevista do mandatário venezuelano. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra-empurra, um deles teria dado um soco no peito da repórter da TV Globo, Délis Ortiz. Outros profissionais da imprensa também foram agredidos. No tumulto é possível ver um jornalista sendo retirado por um segurança.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou as agressões e afirmou que trabalhará para apurar quem são os responsáveis e tomar providências. A Secretaria de Comunicação Social também emitiu um comunicado se solidarizando com a jornalista Adélis Ortiz. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão também divulgou uma nota de repúdio às agressões, onde afirma que é inaceitável que seguranças agridam a imprensa, a exemplo do que acontece habitualmente na Venezuela. O presidente Lula vetou integralmente um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que prevê o pagamento de pensão vitalícia para ex-integrantes do chamado Batalhão Suez, que foram ao Egito na década de 1950. O despacho foi publicado nesta quarta-feira. O projeto de lei é de autoria do senador Humberto Costa e foi protocolado em 2011. Pela proposta, a União pagaria 2 salários mínimos para os ex-integrantes combatentes das tropas brasileiras. Os soldados fizeram parte de uma missão de paz da Organização das Nações Unidas depois da nacionalização do Canal de Suez, em 1956, que resultou em um conflito armado conhecido como Guerra de Suez. Pela proposta, só receberiam a pensão vitalícia ex-combatentes que comprovassem renda inferior a 2 salários mínimos ou que não possuem meios para garantir a subsistência da própria família. O projeto foi aprovado pela Câmara no início de maio, sendo enviado para a sanção de Lula. No entanto, na justificativa do veto, o presidente afirmou que a proposta contraria o interesse público. Entre as razões para o veto, o governo afirma que o projeto cria uma despesa para a União, sem prever de onde virá o dinheiro para bancar a iniciativa contrariando a Constituição. Com o veto, o projeto é devolvido para o Congresso Nacional. Em instantes, a Comissão do Senado aprova a prorrogação dos contratos das casas lotéricas. Uma boa notícia: a taxa de desemprego para o mês de abril é a menor desde 2015. Brasil News volta daqui a pouquinho.